E não é sobre um político, é sobre uma ideologia do bem contra o mal. É sobre o que Satanás quer fazer com a nossa nação. E nós oramos tanto, meus amados, para que esse momento chegasse. E infelizmente, muitos cristãos não estão enxergando. Não olhe para o meu marido, olhe para mim. Olhe para mim que sou uma serva do Senhor, que dobro os meus joelhos e tenho entendimento do mundo espiritual. Ele é tão falho como eu e você, porque perfeito é só Jesus. E Jesus não agradou a todos. Pois é, pessoal, vocês viram no vídeo, é um vídeo antigo, acho que da campanha. Por que eu estou repassando ele? Porque esse é o modus operandi da extrema-direita. Veja o que ela diz. Não olhe para o meu marido, olhem para mim. Ele é um homem que tem falha como eu e você e tal. Ou seja, querendo que releve os erros dele. Tudo que Bolsonaro faz ou fala, ele sempre diz, não, é o jeitão dele. Né? Ele é um homem bom, mas é porque é o jeitão dele, é porque ele é nervoso, é isso e aquilo, né? Querendo justificar. E a extrema-direita, eles gostam muito de acusar. O Bolsonaro chamou o Lula de ladrão no debate, em lives, depois, na Avenida Paulista, em cima do trio elétrico, com Malafaia, no último que ele participou, continuou chamando. Tem um vídeo dela, chamando o Lula de cachaceiro, esculhambando o presidente da República, falando o que quer. Quando ele saiu do Palácio do Planalto, foi na linha que ela foi aí, de dizer que o Satanás ia entrar no Palácio do Planalto. Ou seja, eles são muito bons para julgar o outro, para atacar o outro, para acusar o outro. Mas quando são acusados, eles querem calar, eles processam. Você vê o Trump, ele está lá nos Estados Unidos atacando todo mundo. Ele chamou uma CEO da Microsoft agora de corrupta. Ou seja, ele ataca os outros. Agora, se alguém atacar eles, aí eles processam, eles querem calar. Ou seja, eles querem o direito de expressão para eles fazer o que eles quiserem. É assim nos Estados Unidos, aqui, todo lugar que é extrema-direita é assim. Eles querem ter o direito de ter arma para tirar e tal. Eles querem uma polícia que vá com tudo na periferia. Mas se for pro lado deles, não. Aí é perseguição. Aí estão perseguindo o coitadinho do meu marido. Estão me acordando 6 horas da manhã, a Polícia Federal está na minha porta. Antes ironizavam, tiravam onda com o Lula, que o Lula entrava com muito recurso. Eles agora não. Eles agora querem passar por cima da lei, querem anistia para anular tudo. E ela repete aí, querendo dar uma de santa, dizendo, eu conheço o plano espiritual. Conhece nada. Evangélico não conhece nada. Evangélico não estuda nem a Bíblia. Ele lê trechos que o pastor dá, tanto que vivem de ideologia e vivem de pautas de costume. Ou seja, observam mais a vida dos outros do que a própria. E ela tem uma notícia aí, que eu vi circulando, que ela vai entrar na justiça contra a Joyce, porque a Joyce chamou ela de amante. Eu acho muito errado você atacar a vida pessoal da pessoa, especialmente se não pode provar, e querer denegrir a pessoa. Só que por que eu estou falando isso? Porque eles fazem isso o tempo inteiro. O Nicolas Ferreira se sentiu ofendido, dizendo que ia processar o Boulos, o Lula, porque disse que ele estava protegendo o Pix, atacando o Pix para proteger organizações criminosas. Ele achou ruim, mas eu já vi ele várias vezes na tribuna do Congresso, né, em comissões, chamando o Lula de ladrão. Então é o seguinte, se o cara não quer algo para si, você não quer ser atacado, você tem que pensar duas vezes antes de atacar os outros, né? Porque ela, Michele, é muito boa na hora de atacar, chamar de cachaceiro, de um monte de coisa, de ladrão. Agora, quando chamam ele, teve uma moça também, num podcast, que disse a mesma coisa sobre ela ser garota de programa. Ela entrou na justiça, perdeu, mas entrou na justiça. E agora a Joyce, que era amigona dela, conhecia ela há muito tempo. Antes, quando eram aliados, elas viviam juntas. Ela e a Carla Zambelli e a Bia Kisses, eram tudo do mesmo grupo, estavam sempre juntos. Então a Joyce deve saber muitos segredos dela e em Brasília deve ter muita fofocaiada que as pessoas sabem. Mas independente disso da vida pessoal, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, que a extrema-direita gosta muito de atacar o outro, de acusar o outro.
Mas quando se vê atacado, a máscara cai. Aí não tem direito de expressão para o outro. Direito de expressão só deles para atacar os outros. A mesma coisa o Bolsonaro. Tá aí todo doente, quando alguém fala, os bolsonaristas dizem, olha que desumano, o Bolsonaro tá lá todo doente, e você desejando o mal do cara. Ele desejou que a Dilma morresse de câncer e vivia tirando onda quando o Lula estava doente também e quando estava preso. Gargalhava, tem vídeo deles aí gargalhado, dizendo que o presídio é um paraíso. A papuda te espera, ele dizia com Lula, ele dizia com todo mundo da esquerda que estava Lava Jato, estava aprendendo. Mas agora fica se fazendo de coitadinho, que está com soluço, que está com não sei o quê. E se ele tiver, eu desejo melhoras, não desejo mal para ninguém, espero que ele se recupere para cumprir a pena com saúde, né? Mas cumprir a pena pelos crimes que ele cometeu. Assim como ele desejava que todo mundo que cometesse um erro fosse para o presídio e cometesse a pena, todos nós desejamos que ele fique são, que ele volte a ter restabelecido a sua saúde, mas que cumpra a pena como ele deseja para os outros. Porque a extrema-direita tem a mania de ir lá, aquele sargento Farru, Nicolas Ferreira, um monte, fica comemorando quando derrubaram a saidinha, porque eles não querem direitos humanos para preto e pobre na periferia. Mas para a elite, eles querem ser intocáveis. Como a PEC da bandidagem provou isso, e como a anistia eles querem aprovar, prova isso, e tudo que eles fazem é contra o povo comum. Contra os ricos eles querem blindagem, e contra o povo eles querem mão pesada do Estado, polícia batendo na porta, atirando, matando, que nem o Tarcísio. Todos se fazendo de coitadinho, reunido com Bolsonaro, mas no dia que a polícia desceu a baixada e matou várias pessoas que não tinham sido julgadas, muitos suspeitos, mas não eram condenados, ele disse que podia ir na ONU, na Liga da Justiça, falar com o Papa, com quem fosse, que ele não estava nem aí. E assim é a extrema-direita. Eles querem atacar, eles querem jogar pedra, mas quando são atacados, se fazem de vítimas, contra-atacam, entram na justiça e querem calar os outros. É assim que o Trump está agindo nos Estados Unidos, é assim que o Bolsonaro e o bolsonarismo e a extrema-direita agem aqui no Brasil, e só não vê quem não quer. Eles se fazem de santos. E Michele não entende nada de mundo espiritual. Se ela entendesse, ela não ficava só de pauta de costume. O falso cristão, ele vive de olhar o que o vizinho faz e não olha para o próprio umbigo. E Jesus deu uma cartada nisso. Ele disse, tira o algueiro do teu olho antes de falar do cisco do olho do teu irmão. Ele falou do fariseu, do republicano, ele deu várias parábolas dessas pessoas que querem ser santas e ficam olhando para a vida dos outros e não olham para a própria vida. Eu acho muito engraçado que ela mesmo percebe e reconhece que o Bolsonaro é uma pessoa que não serve de exemplo. Tanto que ela diz, não olhe para o meu marido, olhe para mim que sou uma serva do Senhor. Ela não acha que ele seja servo do Senhor, não. Porque está na vista de qualquer um. O palavreado dele, a forma de se expressão, o submundo que ele vem do Rio de Janeiro, sempre defendeu milícias, grupo de extermínio, torturadores e um monte de coisa, então ela sabe que ele não é exemplo. Por isso que ela diz, não olhe para o meu marido, olhe para mim que sou uma serva do Senhor. Uma serva do Senhor agiria diferente, não estaria contra a nação, nunca falou um ai sobre as tarifas do Trump, nunca falou um ai sobre a lei Magnitsky, atacando o judiciário brasileiro, que a Bíblia diz que não se pode ser contra as autoridades constituídas. O marido dela planejou, como está no inquérito da Polícia Federal, de matar o presidente eleito e o presidente do TSE, e a serva do Senhor nunca falou nada. Ela disse que é um projeto do bem contra o mal, de Satanás contra eles que são o bem, mas era eles que estavam planejando campo de concentração com os kids pretos, intervenção militar para voltar à ditadura no Brasil, executar autoridades, roubar o poder sem se conformar com o resultado do povo, que o povo escolheu, eles não queriam se conformar com a derrota. Então, a serva do Senhor está muito longe, está mais para Balaão, aquele que lutava contra o próprio povo e que foi castigado porque ele estava com os outros reinos, profetizando para os outros reinos contra o povo qual ele era profeta.
Então, Deus não é a favor de quem é contra o próprio país. Serva do Senhor e a missão do bem, que eles acham que é o bem contra o mal, não defende armas, não defende abuso de autoridade, não defende polícia que mata, que nem o Tarcísio, e não defende que uma pátria estrangeira venha interferir na soberania do país. Então, ela reconhece que ele não é um exemplo, mas ela também não é. Não só pelo passado, que as pessoas podem mudar, ela pode ter mudado, mas ela, por não falar nada em defesa do povo brasileiro e apoiar a extrema-direita americana, já prova que ela, de serva do Senhor, ela não tem nada. Ela é fanática religiosa, evangélica, que não vive o evangelho, porque se vivesse o evangelho primeiro, não fazia politicagem, não estava no meio de politicagem pelo poder a todo custo. Ela é materialista, ela é movida à ganância e à avareza. Estão acumulando riquezas enquanto muitas pessoas passam fome, enquanto a direita queria tirar a direita dos trabalhadores quando estava no governo Bolsonaro e Guedes. E ela calada, a serva do Senhor estava calada. Só fez mímica e falando em libras na posse. Daí para cá, o programa dela até foi questionado em que ela gastou o dinheiro, aquela pátria lá, que era para as pessoas surdas. Então, serva do Senhor está muito longe disso.